Meus irmãos, quero saudá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Também hoje de manhã disse, e quero mais uma vez repetir, as portas de nossa igreja sempre estarão abertas para receber a todos quantos quiserem entrar para ouvir o Senhor, para ter comunhão com Deus e para buscar a sua face. Não nos esqueçamos disso. As portas de nossa igreja abertas, assim como também os nossos corações. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, e abram comigo a sua Bíblia, as suas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. E hoje nós vamos ler do versículo 25 ao 37, versículos que serão, com a graça de Deus, os versículos de nossa exposição nessa noite. Lucas 10, 25 ao 37. Os irmãos acharam? Amém. Então assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Então ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, diz o versículo 32, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Em seguida, por favor, tome o seu assento. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por falar conosco por meio da Tua palavra. Suplicamos ao Senhor que desvende os nossos olhos, a fim de que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua palavra. Abre, Senhor, segundo a Tua boa vontade, o coração e o entendimento do Teu povo, daqueles que aqui hoje nos visitam. Fale, Senhor, com cada um daqueles que entraram por estas portas, por aqueles que eventualmente estão acompanhando esta transmissão. Use-me, Senhor, com graça. Rompe em mim as barreiras que impedem de ser um instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor fale e que a Tua voz, apenas a Tua voz, seja ouvida neste lugar. Assim eu te oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem é o meu próximo? O Evangelho segundo Lucas traz para nós algumas perguntas que, de modo geral, não são tão difíceis de se responder. Aqui está mais uma delas. De modo geral, as pessoas não têm nenhuma dificuldade para responder a esta pergunta: quem é o meu próximo?
Na verdade, as pessoas nem precisam que alguém lhe pergunte. O próximo, para a maioria das pessoas, é aquele a quem nós temos afinidade. Para as pessoas, de modo geral, o próximo são aqueles que de alguma forma têm algo a dar, têm algo a ver comigo, têm algo a somar à minha vida. São as pessoas que são interessantes a mim. Esses são o meu próximo. As pessoas, de modo geral, não querem por perto alguém que não tenha nada a ver com elas, que não tenha nada a dar, que não tenha nada a somar, a contribuir. As pessoas não querem, como o próximo, pessoas que não têm afinidades por ela. E essa afinidade que as pessoas querem encontrar no próximo é uma afinidade interesseira. As pessoas querem próximas a elas pessoas que possam dar algo a elas. Nunca você vai encontrar uma pessoa dizendo: eu quero me aproximar desta outra pessoa porque, afinal de contas, eu tenho muito a dar a ela. Eu quero estabelecer uma amizade com este homem, com esta mulher, porque eu quero doar tudo o que eu tenho para abençoar esta pessoa. Geralmente é o contrário. Você se aproxima de alguém porque você quer receber dessa pessoa. Olha quantas coisas nós temos em comum. E o fato é que esse conceito moderno de próximo está muito bem definido no coração das pessoas. A pergunta é: quem é o teu próximo? E a resposta moderna é: depende. O próximo de hoje, ele pode não ser o próximo de amanhã. O próximo depende, pastor. Se faz aquilo que eu quero, então é meu próximo. Se na comunhão comigo me fornece algum tipo de lucro, então esse é o meu próximo. Se for assim, se pensar exatamente como eu, esse é meu próximo. Se não, como vai a amizade que você tinha com aquela pessoa? Nós não somos mais próximos. Esse conceito moderno e mundano, ele é antibíblico, ele é anticristão. E o problema, igreja, é que esse conceito de proximidade tem afetado desde relacionamentos santos, estabelecidos pelo próprio Deus em sua criação, como relacionamentos entre pais e filhos. Quando os filhos dizem: os meus pais, o meu pai e a minha mãe são interessantes para mim, enquanto eles têm algo a me dar. Depois que eles não tiverem algo a me oferecer, eles não são mais próximos a mim. Então tem afetado desde relacionamentos sagrados, como pais e filhos, como também tem ditado a dinâmica do sexo casual, onde as pessoas são próximas, muito próximas, intimamente próximas, por uma noite. Depois disso, elas são estranhas, elas não se encontram mais, elas não se veem mais. Mas graças a Deus, por Ele ter deixado para nós, para o seu povo, orientação sobre mais este dilema humano, que não é simples. Esta pergunta não é simples de ser respondida: quem é o meu próximo? Esta exata pergunta, ela foi feita para o Senhor Jesus e ela deu ocasião para que Ele pudesse ensinar aos seus discípulos, e isso diz respeito a mim e a você, para ensinar a sua igreja. A parábola do bom samaritano é uma das mais conhecidas parábolas de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, e ela é exclusiva a este Evangelho, o Evangelho segundo Lucas. É uma grande aplicação prática, a parábola do samaritano, é uma grande aplicação prática do segundo grande mandamento: ame ao teu próximo. Como é que isso é aplicado de modo prático à minha vida? É isso que o Senhor, pela sua graça, irá nos falar a partir do versículo 25. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O texto diz que eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é a primeira vez que o Senhor é indagado sobre esta questão, porque essa era uma pergunta muito popular entre os judeus, sobretudo sobre aqueles que tinham como profissão estudar a lei, como este intérprete, como este literalmente advogado, como este especialista da lei. Era como se fosse, trazendo para os dias de hoje, um especialista em direito religioso. Ele não era só especialista em religião, ele era especialista nas minúcias da lei, da religião judaica. E o versículo diz que ele pôs Jesus à prova com esta pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna?
há uma divisa de entendimento se ele estava querendo pôr Jesus à prova no sentido malicioso da palavra ou não. Mas ao que tudo indica, pôr Jesus à prova, a palavra prova aqui significa testar o conhecimento. Ele era um intérprete da lei, um especialista da lei, um advogado da lei, e ele queria saber o grau de conhecimento que Jesus tinha acerca da lei. Ele via em Jesus um didascalê, um professor, um rabi, e ele quer saber o que Jesus tem a dizer. Afinal de contas, ele via em Jesus um professor das coisas de Deus aos homens. Ele quer ouvir a opinião de Jesus, o que eu faço, o que eu posso fazer para receber a vida eterna. Ou seja, como eu posso alcançar a salvação espiritual. Eu sou judeu, Jesus, o Senhor também é judeu. Como eu posso adquirir a salvação espiritual, entrar no reino messiânico? Então, no versículo 26, Jesus responde a sua pergunta com outra pergunta, na verdade com duas perguntas. Ele diz: o que está escrito na lei? Como você a entende ou a interpreta? Perceba, igreja, que em sua sabedoria divina, o nosso Salvador faz duas coisas extraordinárias aqui. Duas. A primeira delas é colocar em evidência a autoritativa palavra de Deus. Não só o Pentateuco, não só os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, mas toda a Escritura do Antigo Testamento. Quando ele pergunta o que já está escrito na lei. O que está escrito? Na palavra autoritativa que você já recebeu. Em outras palavras, você está me perguntando algo, mas a resposta à sua pergunta ela já foi dada. E você não precisa procurar, ó intérprete da lei, em outro lugar. Você está me perguntando? Eu pergunto a você o que está escrito na lei, porque a resposta está lá. Então essa é a primeira coisa, evidenciar que a palavra de Deus ela é suficiente, ela é autoritativa, ela traz todas as perguntas que o homem precisa. Mas a segunda coisa que Jesus faz é colocar em xeque o próprio questionamento deste especialista. Você interpreta da lei? Intérprete da lei? Como é que você interpreta então o que está escrito na lei? Em outras palavras, Jesus está perguntando: você é o intérprete da lei? Então eu quero saber qual é a razão da sua dúvida. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você está querendo me avaliar? Na verdade, não sou eu que tenho que ser avaliado, é você. Eu quero saber o que você, que interpreta a lei, que recebeu a lei, o que você entende quando você encontra a resposta na lei. E aqui eu quero me dirigir de modo já muito especial para as pessoas que nos visitam. Deixe-me dizer a você, visitante, que de modo geral não é pecaminoso você ter dúvidas acerca do reino de Deus. De modo geral, isso em si não é pecado. Por você não ter conhecimento profundo das coisas de Deus, você vir à igreja cheio de questionamentos, de dúvidas. Entretanto, deixa eu dizer a você que nos visita nessa noite, que você não deve querer colocar Jesus à prova, testar o grau de conhecimento de Jesus. Você deve vir à igreja e você deve se deparar com a revelação de Jesus através da sua palavra, a Bíblia, e então você deve ouvir o que Jesus está dizendo a você. Mas você jamais deve esquecer, visitante, que você não está em condições de julgar a Jesus. Entenda isso, que você não pode vir à igreja, ouvir o Evangelho e dizer: Jesus está certo nesse ponto, mas está errado nesse ponto. Você não tem condições de dizer a Deus: eu concordo com esse aspecto da Bíblia, com esse aspecto do Evangelho, mas já com esse aqui eu não concordo, eu discordo. Você não tem condições. Não é você que julga Deus, não é você que julga o Evangelho, é Ele quem julga você. É Ele que de modo soberano se revela a você por meio da sua palavra. Ele decidiu fazer isso e é Ele que requer de você que você tenha o correto entendimento da sua revelação, ou seja, da sua palavra. Então, esse intérprete, esse especialista da lei, ele responde, versículos 27 e 28, a isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Esse especialista da lei, ele deu exatamente a mesma resposta dada por Jesus em outra ocasião,
quando ele estava sendo de fato interpelado por alguns escribas, e isso está registrado em Mateus capítulo 22 e Marcos 12, depois você pode conferir. É a mesma resposta dada por Jesus e a resposta que esse intérprete, que esse doutor da lei dá. E a resposta desse doutor da lei, ela está justamente fundamentada em duas passagens do Pentateuco. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Deuteronômio capítulo 6. Ame o teu próximo como a ti mesmo, Levítico capítulo 19. Então, a sua resposta estava baseada na Escritura Sagrada, na lei de Deus. Por isso Jesus volta-se para ele e diz: você respondeu corretamente. E a palavra corretamente aqui é ortos, é correto. É de onde deriva a palavra ortodoxia, doutrina correta. Jesus então está dizendo: você tem já a doutrina correta. É isso mesmo, a sua resposta está correta, está baseada na palavra de Deus. Agora, falta você fazer uma coisa, falta você viver. Falta você colocar em prática aquilo que você já sabe. Você já tem a ortodoxia, já tem a doutrina correta. Falta agora você agir. Colocar em prática a ortopraxia, agir de modo correto a partir da doutrina correta que você tem. Fazendo isso, conhecendo a verdade de Deus e praticando a verdade de Deus, então você vai alcançar a vida eterna. A ideia é: pratique a palavra de Deus. Então, no versículo 29, após ouvir essa fala decisiva de Jesus, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Veja, o especialista da lei, o advogado, o intérprete, percebe, conhecendo os detalhes da lei, ele percebe que ele não tem condições de cumprir toda a exigência da lei. Eu conheço a lei, pensa esse intérprete, e eu estou perdido, eu não tenho como cumprir a lei. Por isso ele tenta limitar a exigência da lei. E aqui existe mais uma aplicação muito prática, não só para nós cristãos, que já reconhecemos os nossos pecados e já entregamos a nossa vida a Jesus, como também vocês que nos visitam. Porque somos tentados no nosso coração a dizer: a lei de Deus não é fácil de cumprir. Então deixa eu ver aqui se eu consigo restringir, limitar as exigências da lei. Não é bem assim que Deus disse, falou Satanás ao homem e à mulher no Éden. Esse eco de perversidade e rebeldia continua reverberando dentro do nosso coração, que infelizmente ainda tem a semente do pecado lá. Ele tenta limitar a exigência da lei, excluindo pessoas que ele não queria considerar como próximas. Ele não queria amar essas pessoas como ele amava ele mesmo. E ele quer tirar essas pessoas da lei, dessa exigência da lei. Ele quer estabelecer uma diferença. Ele quer separar grupos de pessoas entre próximos e distantes, entre amigos e inimigos. A palavra próximo significa literalmente vizinho, vizinho, ao lado. A ideia dessa palavra é traduzida como uma pessoa que tem algo a ver com outra. Não é simplesmente uma aproximação física, mas é algo a ver. São pessoas que estão próximas e que se comunicam porque há algo a ver, algo que as une. E esse conceito para um judeu era muito claro. Próximo era qualquer membro da nação hebraica. Próximo era qualquer israelita. Esse era um conceito legalista. Bastava ser hebreu, independente de cumprir a lei de Deus ou não, de ter uma vida piedosa ou não. Basta ser um hebreu para um judeu, basta ser um hebreu, que então esse é meu próximo. Esse é quem eu tenho tudo a ver. Em contrapartida, para um judeu, para este homem, estavam excluídos de aproximação qualquer estrangeiro, qualquer rival político ou religioso. E os principais rivais políticos e religiosos dos judeus eram os samaritanos. Este estudioso da lei queria, com isso, declarar a Jesus: eu cumpri o mandamento. O Senhor pode me reconsiderar como justo. Eu não amo os samaritanos, porque eles não são próximos a mim, mas eu amo os meus irmãos.
eu amo os israelitas, eu amo os judeus. E então, para fazer esse indivíduo pensar além da letra da lei, o Senhor conta uma parábola, que, como vocês sabem, é uma história baseada em fatos práticos, que ajudem a ilustrar verdades eternas. Pessoas que ouviam as parábolas conseguiam identificar a cena que estava sendo delineada por Jesus, e então, a partir dessa cena, ele ensinava os princípios eternos e os mistérios do reino de Deus. Jesus conta esta parábola para corrigir o falso entendimento deste estudioso da lei. Ele tinha um entendimento equivocado sobre quem era o seu próximo e sobre como ele deveria proceder para com aqueles que de fato são os seus próximos. Então, no versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Veja, embora Jesus não tenha identificado aqui a nacionalidade desse homem, a etnia desse homem, os seus ouvintes identificam: era um judeu. Porque, afinal de contas, Jesus diz que ele descia de Jerusalém a Jericó. É uma distância de aproximadamente 27 quilômetros. E aqui era um caminho muito comum, percorrido pelos judeus, quando eles vinham de Jerusalém após um período de adoração, voltando para fora de Jerusalém, voltando para as terras gentílicas, para a Palestina ou mesmo para fora delas. E acontece que esse caminho ele era um caminho muito perigoso. Era um declive, ele era marcado por uma descida próximo a montanhas, e essa descida tinha uma extensão de aproximadamente 3,5 km. E era, além de íngreme, além de muito esburacado o caminho, ele era sinuoso, não era uma estrada reta. Portanto, era uma estrada que favorecia grupos de assaltantes que armavam emboscadas para tentar subtrair os bens dos viajantes. Então, Jesus diz que depois desses assaltantes tirarem a roupa deste viajante, causaram muitos ferimentos e o deixaram quase morto. As roupas eram bens muito valiosos para as pessoas naquela época. Se por um lado uma casa protege uma família, a roupa protege o corpo do indivíduo. É por isso que surge milenarmente a expressão: só me restou a roupa do corpo. Então, quando situações que são aqui descritas por Jesus aconteciam, ou seja, quando ladrões assaltavam, investiam contra viajantes, era comum que esses viajantes lutassem com toda a sua força para tentar guardar os seus bens valiosos, sobretudo as suas roupas. Por que eu falo isso a vocês? Porque Jesus aqui está começando a contar uma história que era perfeitamente familiar aos ouvintes e a este homem. Então Jesus diz no versículo 31, diante dessa cena muito familiar para este intérprete da lei, que por causalidade, por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo, passou à distância. Esse sacerdote, segundo a parábola de Jesus, ele por acaso se depara com essa situação, ele não esperava. E quem era esse homem? Ele era um sacerdote. E o sacerdote era o responsável pelos sacrifícios do templo, de acordo com os seus turnos, como nós vimos no caso de Zacarias. Os sacerdotes eram aqueles que se ocupavam dos ritos religiosos, dos ritos sagrados da casa de Deus. É familiar para você essa figura? É. Os sacerdotes de ontem, os sacerdotes da parábola, são os pastores de hoje. São os pastores dos nossos dias. E apesar dele ser um pastor, apesar dele ser um sacerdote, apesar dele cuidar dos serviços e dos ritos sagrados da casa de Deus, ele passa por aquele mesmo caminho, ele vê aquele homem semi-morto e isso não o atinge. Ele não tem compaixão daquela situação. Ele, conhecendo a lei de Deus, olhando um concidadão seu, um outro homem criado à imagem e semelhança de Deus, assim como ele, isso não foi o suficiente. Veja,
ele conhece a lei de Deus. E a lei de Deus ensina ao sacerdote, ensina ao pastor, que uma pessoa numa situação como essa deveria ser socorrida. Era esperado que qualquer judeu, qualquer um que fizesse parte da aliança, do povo da aliança, sobretudo um pastor, um sacerdote, conhecedor das Escrituras, socorresse alguém que estava a ponto de morrer. Veja, igreja, na parábola de Jesus, este sacerdote, esse pastor está acabando de vir de Jerusalém. Ele está acabando de vir da capital da adoração do povo de Deus. Ele está acabando de voltar de um serviço de culto que ele oficiou, mas o seu coração não é capaz de se compadecer daquele moribundo. É isso que acontece com esse sacerdote. Mas o que acontece com esse sacerdote acontece também com outra figura conhecida desse intérprete. O versículo 32 diz que, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Se os sacerdotes eram os pastores daqueles dias, quem eram os levitas? Eram os auxiliares dos pastores, dos sacerdotes. São os diáconos do Antigo Testamento. As pessoas, os homens que auxiliavam os sacerdotes nos serviços físicos, nos assuntos temporais do templo. Eram os homens responsáveis por limpar os utensílios sagrados depois do culto. Eram os homens responsáveis por providenciar os pães sagrados que eram oferecidos. Eram os homens responsáveis por abrir e fechar os portões do templo para que o povo pudesse vir e oferecer a sua adoração. Eram os levitas, eram os diáconos que serviram na casa de Deus. Esse levita está voltando do culto. E toda aquela situação também não tocou o seu íntimo, não fez com que ele se compadecesse. Mas então, do versículos 33 ao 35, o Senhor continua dizendo que certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No versículo 35 é dito que no dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, e dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Este intérprete está ouvindo a parábola de Jesus e a cena está completamente definida, pronta, acabada diante dos seus olhos. E para os olhos de um judeu, um samaritano seria a última pessoa, a pessoa menos provável a socorrer outro judeu. Como nós vimos, por exemplo, em Lucas 9:53, quando os discípulos são enviados aos samaritanos para prepararem hospedagem para Jesus, mas o versículo 53 de Lucas 9 diz que eles não receberam Jesus, pois viram que ele estava indo para Jerusalém. Em sua parábola, o nosso Redentor, de modo muito simples, diz que o samaritano, que aquele homem de Samaria, se compadeceu daquele outro homem semi-morto, daquele judeu. A palavra compaixão comunica ser tocado no íntimo do seu ser, literalmente nas entranhas. O Senhor Jesus está ensinando, através desta parábola, que a atitude que esse samaritano tem não é uma atitude superficial, mas é uma atitude íntima. É uma atitude que é fruto externo daquilo que aconteceu internamente com ele. Ele foi tomado de compaixão. Ele foi movido de compaixão. Ele foi tocado em seu íntimo. A situação daquele homem o afetou. Se por um lado o sacerdote, o pastor, o levita, o diácono não foram abalados em seu íntimo, este samaritano o foi. De maneira que Jesus fala que ele tratou de expressar de modo prático a sua compaixão. No versículo 34 é dito que ele aplica óleo sobre as feridas daquele homem. E ele faz isso porque naquela cultura o óleo substitui as pomadas de hoje. O óleo ele tinha um efeito analgésico para aliviar a dor. Mas ele não aplica só óleo, ele também aplica vinho. E o vinho são os mertiolates de hoje.
tinham o efeito de limpar, de fazer uma asepsia, de desinfectar aquelas feridas. O azeite e o vinho não eram baratos, eram caros, eram valiosos, faziam parte da alimentação daquele samaritano. Mas ele aplica vinho para limpar as feridas e óleo e azeite para aliviar a dor e o sofrimento daquele homem quase morto. E ainda Jesus diz que aquele samaritano toma ainda outra atitude. Ele coloca aquele judeu sobre o seu próprio animal. Ele está viajando de modo confortável, ele não está a pé, ele está sendo levado pelo seu carro, o seu animal, e ele desce do seu animal e dá lugar, o lugar mais confortável para este judeu. Isso quer dizer, igreja, que a viagem desse homem se tornou mais desconfortável, porque agora ele tem que andar o restante da viagem. Isso quer dizer que agora a sua viagem se tornou mais lenta. Eu quero que você grave bem isso. A viagem desse homem se tornou prejudicada por causa da sua atitude. Mais desconfortável, mais lenta e, consequentemente, mais perigosa. Nós estamos falando da estrada sinuosa e montanhosa de Jerusalém a Jericó. Mesmo assim, este homem toma esta atitude. Então, no versículo 35, Jesus conta que estes cuidados, que já foram extraordinários, eles se prolongam. Quando ele chega na hospedaria, ele entrega ao dono da hospedaria 2 denários para que ele continue os cuidados intensivos. Ele vai seguir com os seus cuidados. O samaritano tem coisas a fazer, mas ele encomenda este homem que está em tratamento intensivo, está na UTI, para que o hospedeiro possa tratar dele. E se você é um crente já de algum tempo de evangelho, já ouviu a palavra de Deus sendo pregada muitas vezes, certamente você já ouviu, inclusive aqui, que o denário é um dia de salário, é uma diária de salário de um trabalhador depois de um dia exaustivo de trabalho braçal. Você sabe disso. Um denário era o salário de um dia. Mas o que talvez você não saiba era o custo de vida diário para uma pessoa se manter naqueles dias. Para que uma pessoa se mantivesse do básico, a pessoa precisava gastar 1/12 de um denário. Isso quer dizer que com o salário de um dia, uma pessoa conseguia viver 12 dias. Esse homem pega 2 denários. O suficiente para que um ser humano sobreviva de modo básico por 24 dias. E ele entrega mais do que o suficiente para que esse homem seja tratado. Ele é generoso na sua doação. E então, Jesus pergunta, finalizada esta parábola, essa história, Jesus pergunta a este intérprete da lei, qual destas 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Nosso Senhor traz a história e conecta ao contexto da dúvida do intérprete, perguntando qual destes lhe parece o próximo. Você me perguntou qual é o próximo, quem é o seu próximo? Pois agora eu pergunto a você, com base nessa ilustração, nessa parábola, qual destes parece para você que é o próximo? Nosso Senhor inverte os polos da pergunta para corrigir o entendimento daquele intérprete da lei, daquele homem. Ele está começando a ensinar a esse homem, e a mim e a você, aos seus discípulos que estão ouvindo essa parábola, que a verdadeira compaixão... Eu vou repetir. Jesus está ensinando a mim e a você que a verdadeira compaixão, ela tem origem na pessoa que mostra, que dedica o amor, e não tem origem na pessoa que recebe o amor. Atente, igreja, para o que o Evangelho está anunciando a você esta noite. É falsa a ideia de que há uma dependência do que as pessoas são ou fazem para que nós retribuamos a elas com amor, com compaixão e com empatia. Do mesmo modo, igreja, é perversa a ideia de que o padrão que deve ser seguido é: eu só vou me aproximar das pessoas que me forem favoráveis. Eu só vou me aproximar das pessoas que tiverem algo que me interessa. É falsa e antibíblica a ideia de que eu só vou
me aproximar das pessoas que têm algo que me interessa e eu vou, em contrapartida, descartar as outras pessoas de acordo com o meu próprio julgamento. Quem não me for interessante, quem eu não for muito com a cara, quem pisar no meu calo, quem falar aquilo que eu não gosto de ouvir, quem não retribuir a mim o bem que eu acho que eu fiz, só faz comigo uma vez, pastor. Eu corto. E para eu confiar de novo, só Jesus. Ainda se orgulham em pensar ou falar isso. Mas talvez você olhe para este ensino precioso de Jesus dizendo: então eu não devo descartar ninguém. Eu devo me aproximar de todas as pessoas. Eu devo me aproximar de todos aqueles que de alguma forma eu puder servir e ajudar e dar alguma coisa. Ora, então Jesus está me ensinando que eu posso me associar com ímpios, que eu posso ser um com um ímpio. Não. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia, e nem nesta parábola, e nem nos evangelhos, consequentemente, Jesus ensinando que isso pode acontecer. O texto aqui não fala, por exemplo, que o judeu, depois de restaurado, Jesus não continua a parábola dizendo que depois desse judeu restaurado, ele ficou tão feliz com esse samaritano que ele disse: a partir de hoje eu vou abandonar Yahvé e eu vou adorar lá em Samaria. Eu vou abandonar Sião e eu vou agora adorar em Gerizim. Eu vou abandonar a lei de Deus e vou agora seguir os conselhos dos samaritanos. Não, você não vai encontrar isso. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Assim, a igreja está sendo alertada de que o Senhor está falando sobre salvação, sobre misericórdia. Ela está sendo alertada de que existem perigos próprios a uma vida de religiosidade morta, fria, de nós acharmos que pelo fato de nós sermos crentes, existe um perigo de acharmos que o fato de sermos diáconos, ou presbíteros, ou mesmo pastores, nós estamos isentos deste grande mal. Qual pastor? Fazer acepção de pessoas. Achar que a salvação que nos alcançou não nos coloca na condição de sermos misericordiosos, de nos importarmos com a salvação das pessoas. É possível, com uma religiosidade morta, nós irmos ao templo. É possível nós apresentarmos o nosso culto a Deus como nós estamos fazendo agora. E depois disso, se nós não tivermos cuidado com o nosso coração, todos nós, é possível que mesmo assim, depois que nós passemos por aquelas portas, ou antes disso, uma vez impetrada a bênção apostólica, nós passemos longe do nosso próximo. E se eu perguntar, dizer: pastor, é porque a pessoa não vai com a minha cara ou porque eu não vou com a cara da pessoa? É porque o problema é antigo, pastor. Nós não nos falamos, porque o problema é antigo. É possível nós oferecermos um culto a Deus e acharmos que mesmo assim podemos não falar com o nosso irmão, com o nosso próximo. É isso que Jesus está nos alertando. E esse homem aprendeu isso. O versículo 37 registra: ele respondeu o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Veja, o homem entendeu exatamente a mensagem que Jesus queria ensinar. Ora, se ele entendeu, nós também podemos entender. Amém, igreja? O próximo, segundo ele, não é o samaritano. Ele não respondeu: o próximo dos três nem é o sacerdote, nem é o levita, é o samaritano. Ele não diz isso. Ele entendeu exatamente o que Jesus estava ensinando para ele. O próximo é aquele que usou de misericórdia. O próximo é o misericordioso. Perceba a genialidade de Jesus Cristo, nosso Salvador. A identidade mesmo do viajante, ela não é importante. Ele não diz: é um judeu. Assim como também, se o samaritano sabia que aquele homem era judeu ou não, também não está explícito na parábola. Nós entendemos isso de acordo com o contexto histórico, porque esse era um caminho de judeus. E os judeus eram identificados pelo seu cabelo, pela sua barba e uma série de outras questões históricas que não temos tempo de falar. O fato é que não é importante aqui se o samaritano identifica: é um judeu. Não. O próprio samaritano
diferente do que muitas igrejas fazem, não é? Achando que o samaritano é o foco dessa parábola. Ele não é o foco da parábola. O foco é o sacerdote, pode ser o diácono, pode ser o pastor. O foco é o misericordioso. E como ele responde isso? Do mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo, e viva isso. Existe um ditado popular, que não é um versículo bíblico, mas que é um eco dessa verdade bíblica. Qual é o ditado? Faça o bem sem olhar a quem. Os mais antigos na hora lembraram, né? Então, igreja, eu encerro essa mensagem exatamente aonde nós começamos, com uma pergunta: quem é o meu próximo? Segundo o Evangelho, a resposta a essa pergunta ela pode ser dividida em duas partes. Quem é o meu próximo, pastor? Quem é o meu próximo, Jesus? Me responda. É aquele que usa de misericórdia para comigo. O próximo é aquele que me ama apesar de mim. O próximo é aquele que me ama, que se compadece de mim, que é misericordioso, paciente comigo, apesar das minhas faltas. O próximo, segundo o Evangelho, não é aquele que se aproxima de mim pelo que eu posso oferecer a ele. Atenção, igreja, não perca isso. Segundo o Evangelho, o próximo não é aquele que se aproxima de mim pelo que eu posso dar. Segundo o Evangelho, o próximo não é aquele que se aproxima de mim de modo implacável quando eu erro. O senhor errou, pastor. O senhor errou, diácono, presbítero, irmão. Eu estou magoada com o senhor. Eu estou magoada com você, irmã, porque você errou. Não. Segundo o Evangelho, este não é o meu próximo. O meu próximo, segundo o Evangelho, é aquele que está disposto a dizer a verdade para o meu bem quando eu erro. Esse é meu próximo. O próximo, segundo o Evangelho, é aquele que é sincero para comigo, que não é falso, que não me trata com interesse, que não diz as coisas que eu quero ouvir, mas diz as coisas que eu preciso ouvir. Este é o meu próximo. Segundo o Evangelho, o próximo é o que está disposto a dedicar tempo. Ah, mas é demorado. O pastor é muito difícil. Ele demora muito para aprender. O próximo é aquele que olha para isso, para essa minha fraqueza e diz: eu vou gastar o tempo que for necessário. Eu vou investir, porque Deus me chamou para isso. Eu vou investir o meu tempo, eu vou investir os meus recursos para o bem da vida dele, da vida dela, para que ele esteja bem fisicamente, para que ele esteja bem emocionalmente, para que ela esteja bem espiritualmente. Esse é o próximo. Mas possa ser que ainda você não tenha entendido a resposta do Evangelho para essa pergunta: quem é o meu próximo? Então eu queria fazer uma analogia. Eu queria pegar a parábola, elementos da parábola, e fazer uma rápida comparação com a nossa vida prática como igreja. Nós temos 4 elementos dessa parábola que eu quero utilizar para essa analogia. O primeiro, o caminho, o trajeto entre Jerusalém e Jericó. O caminho nós vamos assemelhar à nossa vida, à nossa caminhada neste mundo, à nossa peregrinação. E nós temos então um segundo elemento, que são os ladrões, que são os salteadores. E quem são os salteadores? É o pecado. É o pecado que nos assalta, que nos espanca, que faz com que os homens caiam mortos, precisando urgentemente serem restaurados. Mas existe uma terceira figura, que é a figura do ferido. E quem é o ferido? É todo aquele que, surrado pelo pecado, necessita de misericórdia, necessita que alguém olhe para a sua condição e lance o seu coração sobre a sua miséria, sobre a sua necessidade deplorável e lamentável, exatamente como o Senhor fez conosco e usou o profeta para descrever isso, quando ele disse: eu olhei para ti, Jacó, quando tu estavas como um aborto, envolto em sangue, jogado pelo caminho. Mas existe ainda um quarto e último elemento,
que é o elemento, que é a figura do misericordioso. Quem é o misericordioso? É todo aquele e toda aquela que foi alcançado ou alcançada pela misericórdia de Deus. O caminho é a vida. As feridas são causadas pelo pecado. Os feridos são todos aqueles que recebem as feridas do pecado sobre a sua vida, física, emocional, espiritual. E os misericordiosos não têm como ser outros, senão aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus. Portanto, de modo simples, quem é o nosso próximo? São todos aqueles que necessitam do socorro de Deus. Essa é a primeira forma de respondermos essa pergunta. A segunda forma é: e quando eu sou próximo a alguém? Quando eu uso de misericórdia para com aquela pessoa. Eu sou misericordioso e próximo a alguém quando eu me aproximo dela não pelo que ela pode me dar, mas pelo que eu posso fazer por ela. Quando eu faço isso, aí de fato eu estou me aproximando desta pessoa. É quando eu me disponho em servir alguém, mesmo que isso torne a minha jornada mais cansativa, mais dispendiosa, mesmo que eu tenha que colocá-la sobre o meu animal, sobre o meu cavalo e seguir em pé ao lado dela, aí eu estou me aproximando dessa pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado, Igreja do Senhor, para nós não deixarmos com que uma vida superficial, de religião fria, nos torne insensíveis para com o nosso próximo e tragamos para dentro da igreja, para dentro dos nossos corações, os padrões do mundo. Eu me aproximo das pessoas que podem me dar algo e eu desisto das pessoas que só me trazem prejuízo. Este não é o padrão do Evangelho, porque isso tem feito com que nós vivamos na igreja distantes uns dos outros, muitas vezes sentados lado a lado no banco da igreja, mas sem sermos próximos uns aos outros. Devemos ter muito cuidado com isso. Por outro lado, o Evangelho está nessa noite nos exortando para nós não desassociarmos a nossa vida de comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com o próximo. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos redimidos. Para ser uma bênção na vida do nosso próximo. E quem é o próximo? Todos aqueles que necessitam do socorro de Deus. Todos. Então ninguém está fora de ser próximo a nós. Primeiro, o Senhor nos ensina em sua palavra, igreja: ame o seu próximo como a ti mesmo. E então Ele nos chama e nós podemos praticar, podemos ser uma bênção na vida daqueles que são próximos a nós. Que Ele aplique a palavra do seu Evangelho aos nossos corações e que Ele nos ajude para que sejamos próximos uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Te somos gratos, Senhor, porque o Senhor é próximo a nós. O Senhor é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. Obrigado, Senhor, por ter se compadecido de nós, por não ter passado ao largo quando nos viu mortos em nossos delitos e nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nos esquecemos disso. Tem misericórdia de nós quando nos esquecemos de que o Senhor lançou sobre nós o seu coração, lançou sobre as nossas misérias o teu coração. E ajude-nos, ó Deus, como cristãos e cristãs, como crentes em Jesus, a replicarmos, a refletirmos o caráter misericordioso que recebemos do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, foi aquilo que o Senhor nos disse, porque alcançarão misericórdia. Tem misericórdia dos nossos pecados, por nos acharmos juízes dos homens, por só querermos nos aproximar deles quando nos são favoráveis. Ajude-nos, ó Deus, a nos aproximarmos de todos quantos precisam ser socorridos por Ti.
E também nos ajude, ó Deus, para que nós não afastemos de nós aqueles que o Senhor levantar para nos socorrer em nossas próprias fraquezas. Derruba a nossa altivez, o nosso orgulho, que nós possamos reconhecer diante do Senhor e diante dos homens que nós necessitamos do Teu socorro. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos socorridos por Ti, socorridos pela Tua igreja, socorridos uns pelos outros. É o que nós te suplicamos encarecidamente, em nome de Jesus, o nosso fiel Salvador. Amém.